A Agência Climática dos Estados Unidos atualizou a projeção para o fenômeno El Niño. Esse fenômeno acontece devido ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, mas ele traz impactos no clima ao redor do mundo. O fenômeno começou oficialmente no mês passado e os meteorologistas da NOAA revelam uma perspectiva de continuidade durante a primavera aqui no Hemisfério Sul e no verão. A imagem que você vê na tela mostra a probabilidade de ocorrência do El Niño. Veja que ele segue acima de 90% de agora até o trimestre de janeiro a março de 2024. No mês anterior, essa probabilidade também estava acima de 90%. A NOAA ainda diz que há 80% de chance de que o El Niño atinja intensidade moderada durante o pico. Um El Niño forte tem 50% de chance de ocorrer e um fenômeno muito forte possui uma probabilidade de 20%, ou seja, 1 em 5, mencionou a Agência Climática dos Estados Unidos. Sobre este tema, a gente conversa agora com o analista de clima da Datagro, Felipe Soares. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Muito prazer estar aqui. Da mesma forma, obrigada por estar conosco. Pergunta-chave. Tem um super El Niño a caminho? Conta pra gente. Então, antes de responder sua questão, eu só queria mostrar uma arte para vocês onde acontece o El Niño. Vocês podem ver que aí na linha do Equador, nesse mapinha que está mostrando a temperatura, a anomalia de temperatura da superfície do mar, nessa linha do Equador é onde eles monitoram o El Niño. E você pode ver que nesse último mês, de 11 de junho a 8 de julho, já temos condições de El Niño, entre fraca e moderada, né? A temperatura está variando de 0,5 a 2 graus. E os modelos têm indicado aí, nas últimas semanas, uma redução nessa chance de super El Niño. Em meados de maio, o NOAA já indicava um super El Niño para o final do ano. Super El Niño quer dizer a temperatura da superfície do mar acima de 2 graus. Então, fica bem acima do que ocorre normalmente. E nos últimos 50 anos, ocorreram só 3 vezes super El Niño. E desde maio até nas últimas atualizações do NOAA, essa temperatura, esse pico do El Niño que você acabou de falar, tem diminuído. Ali não vai atingir mais 2 graus Celsius. Hoje, esse pico está entre 0,5 e 0,8 graus Celsius acima da normal. Isso fica um El Niño entre moderada e forte intensidade. E além do NOAA também, tem um modelo australiano que também está reduzindo essa chance de super El Niño. Perfeito. Antes, eles indicavam uma temperatura, eles são mais otimistas em relação ao El Niño, né, super El Niño. Antes, eles indicavam uma temperatura acima de 3 graus Celsius, hoje está 2,2. Então, a gente tem visto aí uma redução nessa chance de super El Niño para ser fim do ano. Muito bem, Felipe. Na prática, então, não sendo um super El Niño, né, uma probabilidade um pouco menor que você coloca no momento, sendo um El Niño mais moderado, qual é o cenário de chuva para a safra de inverno 23-24 no Brasil? Inclusive, você tem artes para nos mostrar, eu vou pedir para a produção já colocar na tela. Por favor. Nessa primeira arte, a gente está mostrando a previsão de precipitação nas próximas 2 semanas, até o final de julho. Então a gente está indicando aí precipitação abaixo da normal em grande parte do Brasil. Apenas algumas regiões aí do sul do Brasil pode ter precipitação perto da média histórica, e também no litoral aí da Bahia, de São Paulo e também de Santa Catarina, que pode ter precipitação acima da normal. Já nos meses seguintes, mostra condições típicas de El Niño. El Niño no Brasil, ele causa redução nas chuvas no norte do país. Vocês podem ver que nessa mancha mais escura aí indica precipitação abaixo da média histórica, em praticamente toda a região norte do Brasil. E na região sul, acontece ao contrário, ele chove mais do que o normal. E é isso que deve acontecer nos próximos 2 meses, pelo menos. Deve ter chuvas bem acima das normais, principalmente no Rio Grande do Sul. Perfeito, o que é uma característica tradicional, né, Felipe? Agora, para o verão, você espera que tipo de comportamento do Brasil para a safra com a chegada desse El Niño? E tem mais artes aí também que eu trouxe, que mostra agora de setembro a outubro. Que já começa o período de plantio do verão, né, Felipe? Nessa época do ano e começa aquelas chuvas de verão que a gente está acostumado que ocorre nesses meses, que é as chuvas mais intensas durante o ano. E também o El Niño continua com essas consequências em relação ao clima, chuvas acima da normal na região sul e chuvas abaixo da normal na região norte. O que afeta isso nas culturas agrícolas? Principalmente na região sul, que a gente teve 3 anos aí de quebra de safra por causa do fenômeno Laninha, que é o contrário do El Niño, que teve seca bastante severas aí na região sul, teve 3 quebras de safras.
E a gente está prevendo aí que nessa próxima safra de verão deve ter uma recuperação significativa, já que deve chover mais do que é normal, né? Interessante. Então, o El Niño contribuiria para o desenvolvimento da produção agrícola aqui no Brasil. Avançando um pouco mais, Felipe, nos Estados Unidos, o El Niño vai contribuir para uma quebra de safra? Eu sei que você também tem imagens de produção, põe na tela. Tem. Já o El Niño nos Estados Unidos, ele afeta mais a região de algodão, que fica mais na região sul aí dos Estados Unidos. Ele causa mais chuvas do que é normal. E você pode ver que esses fenômenos devem ser mais intensificados em setembro e outubro, que deve chover mais do que o normal nesse período. Isso pode atrapalhar um pouco o ritmo de colheita no algodão. Mas assim, já que já tivemos plantado já o algodão já foi plantado, o milho e a soja também. Então, as chuvas acima da normal pode atrapalhar um pouco a relação à colheita. Não necessariamente na cultura em si, né? Perfeito. Felipe Soares, analista de clima da Datagro, muito obrigada pelas informações, pelas ilustrações. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima.